Meu nome é Jean Silva, tenho 31 anos, sou um homem de pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba e eu tenho Stargardt e ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual. E você está no canal Diário de um Começo, o canal que compartilha memórias e que conta uma nova história. Hoje eu vou dar continuidade à série Amigo Desconhecido, uma homenagem ao Antônio Gomes da Silva, pastor, professor, poeta e por pouco um grande advogado. O pastor Antônio fez a faculdade de filosofia, se formou, dava aulas nas escolas no Rio de Janeiro e depois de um tempo ele decidiu entrar na faculdade de Direito. Só que a visão dele já estava bem mais prejudicada. Ele enxergava menos do que ele enxergava quando ele entrou na faculdade de filosofia. Então ele tinha muitas dificuldades para chegar na faculdade. Ele sofreu alguns acidentes, tombos, quedas, e teve um que quase tirou a vida dele. Ele estava saindo da aula, era noite, e ele estava tentando ajudar um amigo que enxergava menos do que ele. Eles passaram perto de uma construção e o pastor Antônio não viu um buraco e ele caiu naquele buraco. E o acidente foi tão grave que ele teve que ser operado, teve uma parada cardíaca e ele contou para os filhos que ele teve uma experiência. Ele viu o corpo dele na mesa de cirurgia e ele teve uma visão onde ele via anjos. Ele não morreu nesse acidente, ele se recuperou, mas ele teve que trancar a faculdade de Direito. E esse episódio da vida do pastor Antônio é muito impactante para mim. Não apenas por causa da experiência que ele teve, de ver o corpo dele na mesa de cirurgia, de ter visão de anjos. Se fosse só isso, já era motivo suficiente para me impactar você. Mas esse episódio me mostra o quanto o pastor Antônio era uma pessoa batalhadora, esforçada, ativa. Ele era pastor, ele tinha a igreja dele para cuidar, ele já tinha feito uma faculdade de filosofia, tinha um diploma, dava aulas, era professor, mas ainda assim ele entrou numa faculdade de Direito. Ele era uma pessoa muito ativa, muito batalhadora, mesmo com a deficiência visual, que já estava avançada. Ele ia às aulas com dificuldades, sofreu alguns acidentes e só parou porque ele sofreu um acidente que quase tirou a vida dele. E uma outra coisa que me chama a atenção é que ele era uma pessoa que pensava no próximo. Mesmo sem enxergar direito, ele estava ajudando uma pessoa que enxergava menos do que ele. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu tenho menos de 5% de visão. E quando eu saio nas ruas, eu vejo como é difícil as pessoas pararem e oferecerem ajuda. É claro que sempre tem alguém que oferece ajuda, mas a maioria das pessoas não param, não oferecem ajuda. Às vezes elas até param para observar você andar com a bengala, mas oferecer ajuda a maioria não oferece. E o pastor Antônio, mesmo com a sua deficiência visual, ele se preocupou em ajudar um amigo que enxergava menos do que ele. E no próximo episódio nós vamos descobrir o que a Helenice herdou do pai dela. Eu vou deixar mais um poema no final do vídeo do pastor Antônio Gomes da Silva. Canal Diário de um Começo, compartilhando memórias e contando uma nova história. Olhos de amigos. Muito embora eu nem sempre possa ver os olhos dos amigos que me fitam, contudo, muitas vezes eu posso perceber os corações que por trás deles palpitam, de olhos curiosos das crianças, que nos revelam o mais puro amor, e dos adolescentes indiscretos, tão penetrantes como os do Senhor. Olhos amáveis e sempre cuidadosos das senhoras e das moças da igreja. Olhos dos rapazes e dos homens, querendo sempre que Deus nos proteja. Olhos castanhos, verdes,
ou azuis, a transmitir mensagem de esperança. Olhos negros tão profundos como o mar, sempre à procura de paz e de bonança. Os olhos de amigos nos são sempre bons, porque nos veem com sincero amor. Se quiseres teu corpo luminoso, enche teu coração de amor e luz. Os teus olhos são as janelas de tua alma. Torna-os bonitos, como os de Jesus. Poema de Antônio Gomes da Silva, escrito no dia 11 de julho de 1998. Voz, Jean Silva.